Fala pessoal, bem-vindo para mais um Geometria Social Podcast, que a gente está trazendo aqui gente interessante para ter conversas inteligentes e a gente tem uma plataforma de bate-papo que as pessoas possam usufruir. Se você ainda não está conhecendo o nosso trabalho, não se esquece aí de entrar no nosso canal, ativar o sininho, as notificações, seguir a gente lá no Instagram, porque a gente está aproveitando esse momento de política para trazer as pessoas que hoje são pré-candidatas e que futuramente vão ser candidatas a vereadores e prefeitos da nossa cidade, para que você possa conhecer um pouco melhor quem está se propondo a fazer parte da gestão da nossa cidade nos próximos anos. Então, curte aí, comenta aí nos vídeos o que você tem achado. E vem participar desse movimento com a gente, que só tende a ser uma coisa interessante para Araçatuba. E hoje a gente está aqui com o Felipe Luiz, que é pré-candidato pelo Democracia Cristã. Boa tarde, Felipe. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Prazer estar aqui. Obrigado por estar aí com a gente nesse bate-papo. Como eu falei aqui, acho que isso é um movimento que vai ser interessante para Araçatuba, para que as pessoas possam votar mais consciente aí nas próximas eleições. Então, obrigado por estar participando. Exatamente. Excelente iniciativa. A gente está aqui animado com esse processo, a gente tem tido um resultado legal, então está sendo interessante. Mas vamos lá, Felipe, o nosso papel aqui é trazer vocês para cá, você hoje como pré-candidato, para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor. Então conta aí para a gente, você é de Araçatuba, sempre foi daqui, conta um pouquinho aí da sua história. Sim, eu sou nascido e criado aqui em Araçatuba, sou advogado. E essa trajetória política eu comecei em 2013, naqueles protestos, não sei se você lembra, daqueles grandes protestos, aqueles primeiros protestos que eclodiram durante o governo Dilma. Sim, que os primeiros foram aquele passe livre, o protesto pelo passe livre, depois começou a se alastrar pelo Brasil. E aqui em Araçatuba, eu e mais um grupo de pessoas acabamos tomando a frente disso. Tá? Até outra pessoa tomou a frente inicialmente ali, mas depois acoplamos mais pessoas ali, e ali começou uma atividade política. Então, a gente deu aquele movimento inicial lá, que era nacional, um enfoque municipal, e começamos a ir atrás dos problemas que tinham aqui em Araçatuba, que na época era a Praça Rui Barbosa, que não estava numa reforma que não terminava nunca, o zoológico, onde vários animais estavam morrendo, e vocês devem se lembrar também até que o CQC veio aqui. É verdade. O programa da Band né? veio aqui, então foi lá na Rui Barbosa, no zoológico, naquelas primeiras pautas que a gente começou a tocar aqui. E de lá para cá, eu pelo menos e alguns amigos, não paramos de ter alguma atividade política voltada ao município, porque é no município que a gente consegue influenciar mais, é no município que a gente mora, então aqui no município a gente consegue ter resultados mais palpáveis quando a gente atua. Então, depois disso também eu participei daquele impeachment da Dilma, estive em Brasília acampado, estive lá protocolando o pedido de impeachment da Dilma. Acabei saindo desses movimentos e acabei entrando no Partido Novo, como eu estava falando para você aqui, em 2018 para ser candidato a deputado estadual. Aí saí por aqui para Araçatuba, porque nossa região não teria algum candidato a deputado estadual, acabei saindo. Entendi. E depois fui candidato a vereador na última eleição municipal. Fiz uma boa votação, mas não deu para entrar, fiz 1.093 votos, e nesse período, nesse tempo também, acabei escrevendo um livro que se chama Leis Bizarras de Araçatuba, onde eu comento a produção legislativa da Câmara, não aquelas leis lá, o dia do Saci Pererê, o dia do amarelo, aqueles projetos que acabam interferindo na vida do empreendedor e o impedem de tocar seu negócio da melhor maneira possível. Então, esse é de forma bem resumida, a minha história aqui, a nossa história política. Entendi. E você atua esses anos todos como arquiteto, eu falando que eu sou arquiteto, mas você atua como advogado, então, esse tempo todo, além das campanhas, dos movimentos que você tem feito, atua como advogado? Sim, atuo como advogado, e o direito me deu também um subsídio muito bom para a atividade política, porque a atividade política também tem reflexo no direito e vice-versa, então, quando eu vejo alguma questão, algum problema municipal, alguma coisa nesse sentido, eu consigo ver a questão jurídica por trás daquilo lá. Então, isso também dá um subsídio muito bom para essa atuação política. O conhecimento do legislativo acho que é importantíssimo, né? Porque, na verdade, a gente está falando de lei para todo lado, e especialmente se tratando de um pré-candidato a vereador, né? Exato.
Não, que legal. E conta aí pra gente, qual que é a sua idade? Quantos anos você Eu tem tenho hoje? 38 anos. Casado, com filhos? Solteiro. Solteiro. Muito feliz solteiro, mas 38 anos. Entendi, a mesma idade. Somos da Muito mesma bem. época. E você convive por onde? Mora onde aqui? Quais são os bairros que estão te apoiando? Conta um pouco pra gente Eu aí da moro sua ali vida em no Jardim Araçatuba. Paulista, moro ali faz algum tempo já. E de rede de apoio, assim, eu não sei identificar algum bairro específico. Não porque tá eu localizado, Eu não tá faço sendo. mais uma campanha pulverizada pela internet. Então, eu não acredito que não tenha um reduto eleitoral de pessoas que vão votar em mim em determinado bairro. Então, é mais pulverizado, então eu não consigo identificar de onde vêm meus eleitores. Ah, entendi. Não, é isso. Hoje a gente tem vários meios de divulgação, né? A gente teve eleições aí que foram principalmente feitas por rede social nos últimos anos, então acho que é um cenário cada vez mais comum isso acontecer, né? Sim. E conta pra gente, você é de Araçatuba, viveu aqui a vida toda, estudou aqui, sempre esteve aqui, senso de pertencimento da cidade, nunca foi morar fora, araçatubense nato, passando calor a vida inteira. Em um determinado período da minha vida, eu fui ser assessor jurídico em Brasília, do deputado Bruno Covas, falecido Bruno Covas, mas aí acabou não dando certo que ele sairia para ser candidato à prefeitura de São Paulo, a prefeito de São Paulo, então foi um período muito curto fora de Brasília, fora de Araçatuba e em Brasília. Mas também não guardo boas lembranças, não tenho saudade de morar fora, não. Gosto muito daqui, eu estou aclimatado e aqui é legal, porque qualquer lugar que você vai, você conhece as pessoas do lugar. Então, eu acho que eu tenho um senso de pertencimento, como você falou, muito grande. É, uma cidade que as pessoas acabam se conhecendo. É uma cidade que é relativamente pequena, não é minúscula, né? Uma cidade de um bom tamanho, mas acho que isso de fato acontece. A gente conhece as pessoas por aí passeando nas ruas, né? Legal. Felipão, o que mais? Conta mais um pouco mais pra gente aí. Quais são, além do... Bom, você falou que já teve uma atuação grande na política, né? Trabalha por aí, atua como advogado já há bastante tempo. Dá para ver que você tem um conhecimento aí do legislativo, já teve uma integração com política maior, inclusive estando em Brasília. Conta um pouco dessa experiência do processo que você teve com outros partidos. Olha, eu nunca imaginei entrar para a política, porque quando eu comecei esse movimento político, a gente tinha aversão à política, a partido político, porque a gente achava que esses partidos não representavam o interesse do povo brasileiro e nos nossos interesses. E até continuamos achando, até que foram surgindo outros modelos de partido. Saiu o Partido Novo, então isso fez dar um novo olhar para a política. O Partido Novo, por exemplo, já não deixava político com capivara longa se filiar, então tinha uma seleção, sabe? As pessoas tinham que ter uma profissão para depois ir para a política, não poderia fazer da política uma profissão. Então, de uma versão, eu acabei consentindo com a existência de partidos políticos, acabei tolerando, né? Porque acabei até me filiando, coisa que eu não imaginava fazer também, mais longe nessa minha atuação. E eu acho que foi uma experiência positiva, até no final das contas. É uma experiência positiva, que você conhece várias pessoas e também tem a oportunidade de conhecer pessoas que estão dispostas a agir para mudar alguma coisa, porque indignado todo mundo está. Se você perguntar de política para pessoas na rua, todos estão indignados, mas se perguntar o que você está fazendo para mudar, muitos poucos estarão fazendo alguma coisa. Então, no partido, dá para a gente se sintonizar com pessoas que estão com o mesmo propósito. Eu acho que é importante isso, a gente vem falando, a gente segue repetindo aqui para vocês, a importância da gente estar interagindo com a política é justamente isso que a gente está tentando fazer aqui, abrir um canal para que você possa aí participar. Eu acho que essa coisa da participação da população, você mencionou até os movimentos que tiveram em São Paulo. Naquela época eu morava lá, quando tiveram as manifestações do 3,20, salvo engano, que era por conta do valor das passagens. 4,20, não, 3,20. Agora eu não me lembro agora qual que é o... 4,20 é outro, né? Qual que era o motivo, mas eu estava lá, eu acho que foi um momento que realmente no Brasil as pessoas começaram a se manifestar mesmo. Isso é muito comum na Europa, as pessoas já têm movimentos populares, mas foi um movimento que aconteceu aqui no Brasil e eu vejo que isso é de extrema importância, que as pessoas tenham esse senso de que também é responsabilidade minha, né? Exato.
E foi uma experiência muito bacana, porque ainda tenho amigos daquela época que são basicamente os amigos que me auxiliam mais diretamente hoje. Não são funcionários meus, não trabalham para mim, mas temos lá nosso grupo de WhatsApp, onde a gente comenta os acontecimentos e na campanha sempre eles me dão uma grande força, né? Então é sempre uma experiência muito positiva. Esses protestos, não só pelo ato em si ali, mas tudo que gira em volta, não do ponto de vista só político, mas do ponto de vista de amizade também que você faz sim. e de experiências que você vive ali. Gente interessada que está em volta aí, sempre tratando do assunto e ajudando a elaborar ideias e elocubrar, né? Sim. Bom, legal, Felipe. A gente fez algumas perguntas, passamos inclusive para vocês aí, que a gente queria saber um pouco mais de você como figura política que está atuando. Nesse contexto, cara, que a gente está num momento um momento extremamente complexo em escala global, em escala nacional. A gente vive um momento muito curioso da civilização, eu diria. Então, dentro desse contexto, eu queria saber o que você acha hoje desse momento da política que a gente vive no Brasil. Olha, eu acho que é um momento muito difícil. Se costuma falar dessa polarização, né, que vamos pacificar o Brasil. Eu acho impossível você pacificar o Brasil quando você tem um governo muito poderoso que pode prejudicar outros cidadãos. Porque se algumas pessoas têm medo do Bolsonaro, é sinal que ele tem muito poder se ele for presidente. Se as pessoas têm medo do Lula, é sinal que o Lula também tem muito poder se ele for presidente. Então, eu acho que o Estado, de um modo geral, tem muito poder sobre a vida das pessoas. E, por exemplo, eu sou um libertário, eu acredito no direito de propriedade, na liberdade. Foram aquelas ideias que fundaram os Estados Unidos. Então, a partir do momento que o governo, você tem uma casa, fala assim, eu sou proprietário dessa casa, mas você tem que pagar o IPTU. Se você deixar de pagar o IPTU, você vai ver quem que é realmente o proprietário dessa casa. A mesma coisa que o seu IPVA. Então, todas as nossas liberdades foram tolhidas pelo Estado e hoje a gente tem concessões de direito. O Estado te deixa habitar a casa que você acha que é sua, desde que você pague uma taxa anual para ele. O Estado deixa você andar com um carro que é seu, desde que você pague uma taxa para ele. Então, e tudo nessa vida, você pode trabalhar, mas você tem que pagar as taxas para o Estado. E se você ver o quanto custa um empregado para o empregador e quanto efetivamente sai do salário, sai do bolso do empregador e o que chega no bolso do trabalhador, é uma diferença abissal que vai tudo para o bolso do Estado. Ou seja, um terceiro que não tem nada a ver com a relação de trabalho, onde uma pessoa se predispõe a vender sua força de trabalho e outra quer contratar essa força de trabalho, entra um terceiro no meio e fala assim, mas vocês vão fazer nesses termos e vocês me devem tanto para vocês fazerem isso. Então, nesse contexto que o Estado tem muito poder, eu acho que sempre a sociedade vai ficar a ponto de evolução e não tem, e mesmo que eu acreditando que o Lula seja muito pior do que qualquer coisa que esteja aí disponível, porque ele é um líder socialista, o maior líder socialista da América Latina, e o estrago que ele e o grupo dele podem fazer é muito grande, e eu já vi como que é difícil tirá-los do poder, que eu lembro do impeachment da Dilma, que eu estava lá. Então, eu acho que no Brasil vive um momento muito delicado, principalmente por Lula estar no poder, que eu acho que vai fazer bastante estrago. Você já está vendo o Haddad, taxas e mais taxas, impostos, sangrando a população que já não tem muito poder de compra, que já está lidando com uma inflação alta. Então, eu acho que um cenário é catastrófico e o pior é que eu não vejo muita perspectiva de mudança a longo prazo, porque as poucas evoluções que a gente fez no governo Bolsonaro já voltou tudo para trás. Entendi. A gente fica com dois polos extremos que não tem que não conseguem nenhum tipo de diálogo e a gente começa a navegar muito para um lado e as coisas vão ficando muito extremas e entendo o que você está colocando. E realmente, hoje em dia no Brasil não é uma coisa muito fácil os custos que a gente tem, né? A vida não é uma coisa necessariamente leve, né? Mas legal, obrigado pela sua opinião. E Felipe, então você aí, pré-candidato hoje, já candidato, né? Já a gente vai ter a oficialização das candidaturas. Caso você consiga aí ocupar uma cadeira aqui na nossa Câmara em Araçatuba, o que você acha que Araçatuba precisa? Como que você poderia contribuir? O que você acha que você pode auxiliar aí a gente? Olha, eu acho que Araçatuba tem um problema fundamental hoje, que é
não a saúde, como está indo nas manchetes e tal, porque a saúde é decorrência de outros problemas mais graves, que é um problema político. A gente tem um legislativo que tem o dever constitucional de fiscalizar o executivo e não faz porque o prefeito cria cargos na administração e dá aos vereadores. Então, ele anula o legislativo que passa a fazer só a vontade do prefeito. E como o prefeito pode fazer o que quiser, claro que ele vai abusar desse poder. E aí deságua nessas questões da saúde, que, por exemplo, no pronto-socorro, tinha um chefe da enfermagem no setor de urgência e de urgência da enfermagem, que era cargo de um vereador. Ou seja, entrou lá não pela habilidade técnica dele para cuidar da população, mas entrou lá porque estava no grupinho político certo. Alguém acha que isso vai dar certo na saúde? Que o serviço vai ser bem prestado com essa política infectando isso dessa forma? Não vai. E se parece muito, aí me falaram depois desse caso do chefe da urgência e emergência, que havia mais 2 parentes dele na mesma ala do hospital, que eram cargos do mesmo vereador. Então a gente tem esse problema porque o prefeito fica cada vez mais estimulado a criar mais cargos para dar mais cargos e aumentar o seu poder, e os vereadores aumentam seu poder com mais cargos, também se perpetuam no poder, e isso deságua num problema administrativo que se reflete na saúde, por exemplo, e em várias outras coisas, mas saúde é um pequeno exemplo. E também num problema econômico, porque vocês devem conhecer aqui alguma pessoa, algum jovem que se formou em alguma coisa e foi embora daqui por falta de oportunidade, ou se formou em alguma coisa, em algum curso aqui, que não trabalha na área, porque não tem oportunidade. E isso é um sinal claro de decadência de uma cidade. A gente não está gerando oportunidade para os nossos jovens. E também, se a gente pegar a renda per capita de Araçatuba nos últimos 10 anos, ela caiu 13,09%. Ou seja, as pessoas foram ficando 1,03% ao ano mais pobres. Então, se você tem presta um serviço como você presta aqui, seu público-alvo está ficando 1% mais pobre, está ficando 1% todo ano mais difícil de você vender esse produto. Então, a gente está empobrecendo, que são esses problemas econômicos que, para mim, derivam desse caos administrativo, que gera uma prefeitura muito grande, que e por ser muito grande, acaba não atendendo as pessoas diretamente, porque é gente não técnica trabalhando, é gente desnecessária e consome o dinheiro. E o dinheiro vem da onde? Dos bolsos das pessoas que estão gerando renda e riqueza aqui na sociedade. Por exemplo, o setor de serviços, que é, eu acho que uns 60%, 70% da nossa arrecadação de tributos municipais, e tem como destinação absolutamente nada. Poderia estar sendo usado pelos empreendedores para geração de riqueza. Olha, vou ampliar minha padaria, vou colocar um ar-condicionado aqui na minha barbearia. Não, esse dinheiro vai para o Estado, que literalmente rasga em obras faraônicas no ponto de vista de custo, como a Pompeu de Toledo, que era para custar 8 milhões de reais, acabou custando quase 20, ou seja, não aconteceu nada com quem fez a obra, mesmo uma tragédia dessa administrativa. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra. Então, eu pretendo, como vereador, tentar, a primeira coisa, libertar a Câmara de Vereadores de Araçatuba dessa coleira que o prefeito coloca. Se for eleito o prefeito que eu apoio, que é o Lucas Zanato, eu tenho certeza que ele já vai secar a fonte lá. Se não for eleito outro prefeito, eu tenho certeza que esse sistema vai continuar. E a gente, vereador, e nós vereadores, eventuais vereadores que queiramos alguma coisa de verdade para a cidade, vamos ter que lidar com isso de alguma forma. Legal, muito obrigado, viu, Felipe, pela sua opinião, pelo seu posicionamento, por explanar essas ideias para a gente só tem a agradecer. A cidade com certeza vai conseguir saber bem melhor quem que você é aí, então gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Geometria Social Podcast. Muito obrigado e parabéns pelo local aqui, eu gostei muito. Que bacana, obrigado, viu? E pessoal, é o seguinte, a gente está fazendo essa iniciativa por Araçatuba e a gente só consegue fazer isso com o auxílio dos nossos colaboradores, aí, do pessoal que está nos apoiando, que vão passar, então passaram ao longo do vídeo aí para vocês conhecerem. Então a gente agradece essa turma. E se você quiser apoiar esse movimento por Araçatuba, por uma cidade bem democrática e por um processo eleitoral consciente, dá um alô para a gente, clica aí no nosso link, vem ajudar a gente nesse movimento, beleza? Obrigadão, Felipe. Boa sorte aí na sua campanha, viu? Eu que agradeço. Valeu.